Olá, olá, alunos do programa PET, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da comissão. Hoje nós vamos aprender a como pegar dados vindos do usuário. Hoje, se a gente fosse criar uma variável, por exemplo, uma variável do tipo inteiro para pegar um número, a gente poderia atribuir qualquer valor a ela, né? 25, 96, né? Desde que não fosse um número com vírgula. Mas, e se eu quisesse, por exemplo, que o usuário, vamos aqui mostrar uma saída na tela, por exemplo, que o usuário fizesse assim, ó, digite um número. Que aí o usuário iria digitar um número, como é que a gente pegaria um número digitado e colocaria nessa variável aqui, né? Porque o que a gente sabe é atribuir um valor qualquer para ela depois do igual. Mas no caso, eu quero que esse valor seja digitado pelo meu usuário. Então, o Java possui uma série de pacotes previamente criados por programadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da linguagem Java existem recursos que a gente pode utilizar dentro do nosso código para poder facilitar um pouco o nosso trabalho, né? E isso são chamados de pacotes. Tá, Ana, como é que a gente utiliza esses pacotes, né? Bom, os pacotes, eles vêm sempre antes da classe, antes da gente nomear a nossa classe. Então, toda vez que vocês forem utilizar um pacote, vocês começam aqui, ó, vou até digitar, o pacote sempre é importado antes da criação da nossa classe. Isso aqui é um comentário, tá? Não vai fazer diferença no meu código. Tá, e como é que a gente chama esse pacote que a gente quer usar? Basta a gente digitar ou import e o nome do pacote, ou no caso, por exemplo, se aqui no meu caso, olha, vou mostrar para vocês. Aqui na minha pastinha de códigos, eu tenho a pasta de aula 1, aula 2, ensaio. Tudo isso são pacotes. Um dia a gente vai poder utilizar coisas que a gente já fez em outros códigos, chamando basicamente a palavra package e o nome do pacote, que no caso poderia ser aulão, né? Que aí no caso eu estaria utilizando os recursos dentro desse pacote do aulão. Mas não é o nosso caso. Nós queremos utilizar um pacote do Java, que o próprio Java já tem. E, portanto, a gente vai importar apenas o que a gente quer usar, né? No caso, o nome do pacote que a gente vai usar é o java.util. Meu Deus do céu, Ana, o que é java.util? Se vocês pesquisarem no site oficial da Oracle, né, que é onde vocês baixaram o Java, ele vai falar para vocês que o Java, ele contém esses pacotes, né, que esse aqui é o mais conhecido, é o JavaUtil, que são uma série de outras classes, objetos, variáveis, funções que vão ajudar vocês com o tempo, né? Eles foram criados para facilitar um pouco o nosso trabalho. Como a gente falou para vocês no aulão, o Java ele é uma linguagem antiga, né? Então, essa interação com o usuário antigamente era muito trabalhosa. E para ajudar a gente, eles criaram esses pacotes de Java útil. No caso, nós vamos usar o Java útil .scanner, ponto e vírgula. Mesmo que seja antes do código, tem que ter o ponto e vírgula. Ana, o que é o scanner? Scanner é um objeto dentro dessa classe, tá? Ó, a classe importada é o JavaUtil. O meu scanner é um objeto. Isso é extremamente importante. O Java ele é uma das linguagens mais completas exatamente por causa dos objetos. Os objetos, eles fazem parte da classe, né? E eles são quase como variáveis, mas eles são variáveis especiais. Não vou entrar muito profundamente dentro delas, porque elas exigem um certo nível de conhecimento de programação. Mas o que vocês precisam saber é que esse objeto, ele pode desempenhar funções dentro da nossa classe, né? Ela pode desempenhar métodos, ela pode ter outras variáveis. E no caso desse objeto scanner, que também vocês têm acesso se vocês pesquisarem, tipo, o que é a classe scanner? A classe scanner é exatamente para vocês pegarem informações do usuário, do nosso teclado, no caso, tá? Tá, o nosso primeiro passo, então, é definir um import do JavaUtil.scanner. Tá, e agora, o que eu faço?
Tá, agora vamos começar então o nosso código. Primeiro a gente vai colocar, cara, digita um número aí pra mim, tá? Aí, agora a gente vai precisar criar duas coisas. A gente precisa criar uma variável onde a gente vai armazenar o número, né? Como eu tinha falado pra vocês, ela é uma variável que eu posso deixar assim. Quando eu não coloco nenhum valor, ela atribui que esse valor aqui é zero, que é uma variável nula, né? E agora a gente vai precisar criar uma coisa importante. A gente vai precisar criar uma variável, entre aspas, do tipo scanner. Eu vou chamar de scanner, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Se eu quiser chamar de Ana, se eu quiser chamar de Gabi... Opa, Gabi não, Gabi... Se eu quiser chamar de qualquer coisa, eu poderia chamar, tá? Mas eu vou colocar scanner para ficar mais legível e eu entender exatamente onde começa o meu código. Aí vem uma parte nova para vocês. Toda vez que a gente declara um objeto, porque como eu falei no início, o scanner é um objeto, nós precisamos utilizar o new. Scanner, parênteses, ponto e vírgula. Como eu falei para vocês, os objetos eles possuem propriedades um pouco variadas, né? Eles se comportam como uma variável, por exemplo, eu criei aqui uma variável objeto chamada scanner, só que o jeito como a gente coloca informações é um pouco diferente. Não se preocupem que com o tempo nós vamos chegar lá, mas isso aqui é obrigatório. Tá faltando uma coisinha. Outra coisa que a gente precisa falar é o parâmetro, o que vem aqui dentro. O que vem aqui dentro se chama parâmetro. No caso, por padrão, nós vamos utilizar o system.in. O que é isso, meu Deus do céu? O system.in quer dizer que o que a gente vai mandar de informação para essa variável aqui, quer dizer a informação que vem do nosso teclado. Tudo que vocês digitarem logo em seguida dessa frase e darem Enter, vai ser colocado dentro dessa variável scanner. Tá, é só isso, Ana? Ele já vai entender o que é para fazer? Não, ainda não. Agora a gente precisa armazenar no número, né? Que é o que a gente quer fazer. Então a gente vai chamar o número de novo. O número vai ser igual. Aí eu vou chamar o scanner, que é o que ele pegou do teclado, né? Tipo, o que digitado no teclado, ponto. Aí vem uma coisa nova. Next int. O next int, se vocês virem aqui na hora de pesquisar, são, ó, aqui, ó, para int é next int. Para float, next float. Quer dizer, isso aqui é um método de tipo assim, olha, o que foi digitado no meu teclado vai ser um tipo numérico, ele vai converter, porque tipo assim, lembram que o computador entende binários? Ele então vai converter de novo, tipo, o binário recebido do computador para um número do tipo inteiro que pode ser armazenado nessa variável número, tá? Vamos ver se isso funciona. O número digitado, opa, foi. Vamos concatenar e eu vou chamar o número. Ponto e vírgula, salvando. Vamos lá no nosso prompt, vamos lá, Java C, aula 3.java. Compilou, Java, aula 3. Ó, digita um número. Como ele sabe que tem um scanner, ele vai ficar com essa barrinha clicando aqui, que quer dizer que ele está esperando uma informação minha, né? Como ele quer que eu digite um número, eu vou digitar o número 54 aí, porque me veio na cabeça. É só digitar? Não, eu tenho que digitar e clicar o Enter. Ó, aí logo em seguida ele falou, o número digitado foi 54. Por quê? Ó, chegou aqui, ó, digite um número. Aí eu digitei o número 54. O 54, ele veio aqui para dentro. Ó, vamos lá. O número digitado foi o 54. O número 54, ele foi dentro da variável scanner, que é a chamada aqui embaixo, né? Aí ele vai chamar um método que vai falar assim, olha, eu recebi esse número aqui, que ele é meio que um binário, né, por causa do computador, transforma ele em um número inteiro para mim, por favor. Aí ele vai converter isso e vai armazenar nessa variável tipo número, tá? E aí a gente chama aqui e ele mostra. Então, é basicamente assim que a gente pega a informação de um usuário. Pode parecer um pouco trabalhosa, mas o JavaUtil.scanner, ele criou esses métodos para facilitar o nosso trabalho. Antigamente, isso era muito mais complicado.
Agora a Gabi vai mostrar para vocês uma tabelinha super importante que vai ajudar vocês e a gente vai disponibilizar depois. Olá, pessoal! Então, aqui a gente vai ter a solicitação de dado para o usuário e os tipos de variáveis que podem entrar. Se a gente quer do tipo int igual o exemplo da Ana, a gente tem que estar com a variável declarada, né? Então, aqui é a minha variável igual ao scanner, que é o nome que a gente chamou, né, o método, ponto next int. Esse i aqui maiúsculo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O float, o double, o long e o boolean vão funcionar dessa mesma forma. Vai ser scanner.next e o tipo de variável, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Mas a gente vai ter duas exceções que a gente tem que ficar atento. A primeira é quando a gente pedir string e quando a gente pedir char. O string existe, esse método nextString, mas ele é outra funcionalidade que a gente não precisa agora. Então, vai ser scanner.nextLine, L maiúsculo, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E o char, né, os nossos caracteres, vai ser scanner.next, abre e fecha parênteses, ponto. Char, tudo minúsculo, AT com A maiúsculo, e o parênteses vai ter um zero dentro. E termina com ponto e vírgula. É mais para chamar a atenção para esses dois exemplinhos aqui, que são exceções, e errando eles, né, ou não entendendo, a gente vai acabar tendo problema no código. Essa tabelinha vai ficar disponível para vocês consultarem. Então, reforçando, aqui a gente solicitou para o usuário, né, e declarou que essa variável era do tipo inteiro. Então, chamamos nosso scanner para pegar as informações do teclado. Então, a nossa variável vai ser essas informações do teclado convertidas para um número inteiro, certo? E agora, se a gente quisesse, por exemplo, pedir uma string, né? Pedir uma palavra, uma frase. Então, a gente ia pedir para o usuário, eu vou copiar, digite uma palavra. Ok. Então, a gente declara nossa string, palavra, vou chamar de palavra, né? E nosso scanner. Scanner, aqui eu vou chamar de scanner 2, mas poderia ser um scanner palavra, né, e o outro ser scanner número, não importa. Então, new scanner system in, ponto vírgula, e aqui a gente diz que a nossa palavra, nosso scanner 2, next line, abriu fecha parênteses, ponto e vírgula. Para testar se ela pegou mesmo, a gente pede a palavra digitada foi que palavra. Vamos ver. Aqui eu já estou na minha pastinha, né? Então é Java C, aula 3.java. Oh, foi certinho, compilou sem dar nenhum erro, então Java, aula 3. Digite um número, 20. Uma palavra, pet aqui. E aqui ele me deu o número e a palavra. E se, por exemplo, esse número que eu quero fosse um número com vírgula? Como funciona? Para número com vírgula, não tem necessidade da gente criar um novo scanner, porque basicamente a gente vai precisar de dois scanners no código, um para lidar com números, seja float, double, inteiro, e a outra para lidar com caracteres, né, com palavras, a string, char. Então, a gente vai usar esse scanner aqui que já tá. Só vamos solicitar, então, aqui um número inteiro. E aqui embaixo a gente vai solicitar um número com vírgula. É bom salientar isso, porque o usuário precisa saber o tipo de informação que ele tem que dar pra gente, né? Um número com vírgula. E a gente declara double. Vou chamar de vírgula. E diz que a nossa vírgula
é igual ao scanner. Aqui é igual ao scanner 1, né? Esse primeiro scanner que a gente fez, que é o nosso scanner para números. Next, double, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E mais uma saída para a gente ver se ele realmente conseguiu acessar o dado. O número com vírgula digitado foi aqui, vírgula, e aqui o número, nosso número inteiro, para ficar bem claro. Vamos lá. Compilamos primeiro e digite o número inteiro, 50. Uma palavra, Ana. E um número com vírgula. Aqui, um detalhe muito importante. Se eu digitar 22.5, ele vai me trazer um erro. Por quê? Aqui, a gente tem que utilizar realmente vírgula, né? Muitos programas utilizam ponto, mas no CMD especificamente, ele vai ler apenas como vírgula. Então, a gente vai rodar de novo. Número inteiro 50, Gabi, e o número com vírgula, 22,5. E ele puxou tudo bem certinho. Então, lembrando que no CMD a gente utiliza vírgula, senão ele vai apresentar erro, e isso tem que ser passado para o usuário quando for pedir, porque o usuário não tem como saber essa informação, né? E, basicamente, precisamos de 2 scanners. Um scanner para a gente lidar com os nossos números e o outro scanner para a gente lidar com as palavras. Agora, eu quero fazer outro teste com vocês para a gente reparar em algumas situações que podem acontecer, tá? Se a gente roda o código, digitar um número inteiro. Se eu digitar aqui no número inteiro um número com vírgula, vai me aparecer esse erro aqui. Mas o que a gente tem que se atentar sobre isso? Se digitei um número inteiro, mas aqui onde está a nossa variável double, que seria o nosso número com vírgula, se eu digitar um número inteiro, botei 20, ele vai rodar. Por quê? No nosso int, a gente não consegue trabalhar com números com vírgula, né? É apenas inteiro, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Mas no nosso double ou float também, a gente pode trabalhar com números sem a vírgula, porque ele reconhece que a vírgula está ali até onde foi o número, né? Tipo 20, após o 20 vai estar essa vírgula e após vai estar tudo zero. Então, tanto float como double vão reconhecer. Outra situação. Digitei meu número inteiro, mas na minha palavra eu vou usar um número. Então, eu botei aqui 250, no meu com vírgula eu botei 10. Por que ele reconheceu? Esse número 250 que foi colocado ali, ele não vai ser um número somável que eu vá conseguir usar em alguma equação, alguma coisa dentro do programa. Ele é como caracteres, ABC, vamos dizer, né? Mas o string reconhece, então a gente também pode usar números ali, só não vai conseguir trabalhar com eles depois para situações algébricas. Então a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. Essas são nossas redes sociais e por último o código da nossa sala no Classroom.